Meus irmãos, quero já de pronto iniciar aqui a nossa... Vamos meditar, continuar meditando nesse texto. Evangelho segundo escreveu Mateus, onde nós paramos na semana passada. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 6. Nós falamos até o versículo de número 8, né? Nós falamos. E paramos aqui no versículo de número 9, que é de onde nós vamos dar início à nossa caminhada durante algum tempo. Temos a plena convicção de que Deus ele vai já está, na verdade, nos abençoando de uma forma assim muito especial. Deus tem mexido com o nosso coração, tem nos colocado em nós sentimentos que agrega valor a essa caminhada cristã, e nós precisamos nos aproximar um pouco mais de Deus por meio do conhecimento da sua palavra. Quando a gente pega a Bíblia para ler, e principalmente o Novo Testamento, que a gente vai ver as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, a aplicação da sua pedagogia em si, a maneira em que ele ensinou os discípulos, percebe que Jesus ele tentou ser o mais simples possível na transmissão da sua mensagem, para que todos pudessem compreender o que ele estava dizendo, o que ele estava falando, porque o objetivo de Jesus é exatamente esse: trazer luz, trazer entendimento ao coração e à mente daqueles que ouvem, daqueles que observam a sua palavra. E uma das coisas que nós percebemos é que nós precisamos melhorar a nossa comunicação com o Senhor Deus. Essa comunicação que a gente está tendo com Ele, ela pode ser melhorada. E a nossa comunicação que a gente tem com Deus é através da oração. A maneira que a gente está orando, como estamos orando, a forma em que estamos trabalhando o processo da oração, ele é muito importante ser compreendido por nós, para que a gente possa comportar da forma certa no processo da oração. E Jesus vem trazendo algumas lições no capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo de número 8, ele vai trazendo algumas informações importantes, só que quando chega no versículo de número 9, ele começa agora a trazer os caminhos que a gente precisa trilhar e ter o entendimento para que de fato a nossa oração, a nossa petição seja eficaz, que a gente não venha estar lançando palavras ao vento e às vezes pensando que estamos sendo atendido, ouvido ou respondido, sendo que na verdade às vezes a nossa oração, ao invés de subir, está descendo, né? Então nós vamos entendendo isso no decorrer das terças em que nós vamos estar falando sobre a oração. Muitas coisas que nós vamos falar, nós já trabalhamos com vocês, mas é importante que a gente também venha trazer a memória para que de fato isso venha estar latente, né, diante de nós. O versículo 9 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus diz: portanto, vós orareis assim. Então aqui
é uma regra. Vós orareis assim. Começa orando: Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí o versículo 10: venha o teu reino. Venha o teu reino. Se tem um reino, tem que ter um rei. Claro, é lógica. Se tem um reino, tem que ter um rei. E esse rei precisa ter liberdade para governar. Perceba que Jesus está falando a respeito do seu reino. Venha a nós o teu reino. Mas esse reino que Jesus está tratando aqui especificamente, não é o reino terreno. É o reino de Deus que é implantado dentro de cada um daqueles que acredita, daqueles que se entrega a Ele. Venha a nós o teu reino, ou seja, domínio. Então, o primeiro passo no início dessa nossa caminhada, é compreendermos que nós precisamos nos render ao senhorio de Cristo, para que o reino dele seja estabelecido em nós. Eu não sei se vocês recordam, mas na terça próxima passada, nós falamos exatamente, terminamos a nossa ministração falando exatamente a respeito do domínio. Falando a respeito da nossa entrega ao Senhor. Lembra que eu falei que nós precisávamos de aceitar Jesus novamente, mas aceitar a Ele como Salvador e Senhor. Salvador e Senhor. Porque às vezes nós estamos aceitando Jesus apenas como Salvador da nossa vida, mas nós não queremos ser dominados por Ele. Nós queremos a salvação, nós queremos ser salvos, queremos ir para o céu, almejamos a Nova Jerusalém, e etc e tal, só que nós não aceitamos ser dominados por Ele. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender nesse processo da oração é que eu preciso me render. Mas não é me render parcialmente, eu preciso me render a Ele totalmente, para que o reino dele seja estabelecido dentro de mim. Então, se eu compreendo isso e aceito, então a partir de agora, o reino dele vai ser estabelecido dentro de mim e ele vai governar a minha vida na sua totalidade, vai governar por completo. Porque se assim não for, o reino dele não será estabelecido. Por quê? Não existe possibilidade de um rei governar o seu reino só 50%, só 70%. Para que o governo dele seja de fato eficaz em nós, tem que ser um governo 100%. Então, nesta perspectiva, a primeira coisa que preciso fazer é, além de me render, é esvaziar-me do meu eu. Então, o meu eu já não governa mais. O meu eu precisa ser subjugado aos pés da cruz.
o meu eu, as minhas vontades próprias, elas precisam estar submetidas, precisa estar debaixo ou aos pés da cruz. Eu disse uma vez para vocês aqui que quando Deus fez o homem lá no Éden, que Ele nos formou na figura de Adão, Deus colocou em nós o direito de fazer escolha, o direito da escolha. Tanto é que Ele colocou ali as árvores para dar os seus frutos, e no meio das árvores ali, no meio de todas elas, colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali Ele deu ao homem o direito de fazer escolhas. Se eu quero que a minha vida, o reino de Deus, seja implantado dentro de mim, então eu preciso pegar os meus direitos de escolha, pegar o meu livre arbítrio, pegar tudo isso e subjugá-lo aos pés da cruz. Aí a partir dali, a partir do momento em que eu vou pegar o meu eu, pegar o meu livre-arbítrio e colocar aos pés da cruz, o reino de Deus vai começar a ser estabelecido em mim, para estabelecer o governo em mim. O que o apóstolo Paulo disse? Eu já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então, se assim não for, eu não vou estar permitindo o governo de Cristo ser estabelecido dentro de mim. Então eu preciso abrir mão. Para nós, seres humanos, é um pouco complexo essas coisas e não é fácil. Por que não é fácil? É porque eu preciso abrir mão. Eu não sei se vocês recordam, quando eu falei com vocês aqui, que o maior problema que nós enfrentamos está no nosso coração. Porque no nosso coração existe um trono, e quem está sentado por vezes dentro desse trono, ou dentro do nosso coração, nesse trono, é algo por nome de razão. E quando a razão ela impera em nós, o nosso eu sobrepõe a tudo. Então, Cristo já não vai mais governar em mim, porque quem governa em mim é a minha razão e o meu eu. Daí, se eu quero que essa oração que Jesus está ensinando aqui, que venha o teu reino, se eu quero que ela tenha eficácia, então eu preciso de começar a abrir mão. Agora, para nós, falando de nós, seres humanos, é muito complicado isso, mas não é impossível. É muito parecido com aquela pergunta que algumas pessoas fazem: é possível viver nesse mundo sem pecar? É possível? Sim ou não? Sim ou não, igreja? É possível viver nesse mundo sem pecar? Sim ou não? Sim, claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Se a gente falar que não, então Jesus pecou. Jesus pecou, sim ou não? Claro que não. É possível viver sem pecar? Sim. Agora, é fácil? Não. Eu consigo? Não. Mas é possível. Porque Jesus fez isso. Jesus viveu sem pecar. Então é possível. Agora, se eu e você vai conseguir, é outra questão. Nós temos muita dificuldade. Porém, mas não tem só o exemplo de Jesus lá no Novo Testamento. Por exemplo, procure para mim aquele texto lá e andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém.
Agora pensa comigo aqui. E andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém. 300 anos e gerou filhos e filhas. Segue. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora perceba aqui, por que eu estou mostrando esse texto aqui para vocês? Para mostrar para todos nós que é possível sofrer uma mudança de comportamento ao ponto de andar com Deus e ao ponto de ser levado pelo próprio Deus. Perceba que antes de Enoque gerar Metusalém, ele era um. Depois que ele gera Metusalém, ele muda a sua vida por completo. E a Bíblia diz, e andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém. O que o texto quer nos dizer? Claro, dentre muitas informações que o texto nos traz, mas essa é aplicável a nós. Você só é do jeito que você é até o dia que você quiser. Você só faz o que você faz até o dia que você quer fazer. O dia que você quer mudar a sua vida, você muda. Por que que isso acontece com a gente? Porque nós temos o poder do sim e do não. Está na nossa boca, está em nós o poder do sim e do não. Deus deu a nós essa autoridade. Agora, eu preciso então, para fazer com que o reino de Deus comece a ser estabelecido dentro de mim, nessa perspectiva de reino, eu preciso então começar a tirar de dentro de mim tudo aquilo que compete com Deus, tudo aquilo que atrapalha o governo de Deus em mim. Então, eu preciso de buscar ser guiado 100% pelo Espírito Santo, por esse comando desse reino que será estabelecido dentro de nós. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Esse reino ele é estabelecido a partir do momento que eu quero que ele seja estabelecido. Esse reino aqui, ele não é um reino que ele é estabelecido através da força. Não. Esse reino aqui, ele é estabelecido a partir do momento em que eu abro a porta do meu ser, do meu coração, para que esse reino seja estabelecido. É por isso que eu estou dizendo para você, que eu e você, nós temos o poder do sim e do não. Nós temos a chave e nós temos o comando de abrir ou fechar a porta. Esse reino aqui, ele é um reino onde ele é estabelecido quando eu quero. Aí Jesus disse, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Por que tem que vir um reino dele? Por que tem que vir o reino dele? Para que o governo dele seja exercido em nós. Aí veja bem o texto. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso quer dizer na prática para nós, pastor Heber Campeiro? É que quando eu compreendo isso, o meu coração, o meu ser, se tornará um pedacinho do céu na terra. O meu coração, o meu ser se tornará um pedacinho do céu na terra. Por quê? Porque a vontade dele ela é feita na terra, como ela é feita no céu. E no céu, quem tem o governo absoluto e total é Deus. E Ele quer que a gente viva isso na terra, para que Ele possa governar nós.
Tem um texto lá em Ezequiel, capítulo 1, quando vai falar sobre as rodas e sobre o Espírito, que é um texto que está em conexão com Gênesis 6. Quando o Espírito de Deus é tirado da terra, que ele é levado novamente e vai ficar apenas no céu. Porque até então, até Gênesis 6, o Espírito Santo ele ainda continuava atuando na terra. Mas a partir do momento que há aquela ligação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, o Senhor Deus diz na sua palavra, em Gênesis 6, que o Espírito dele não contenderia mais com o homem, e ele é levado, aí você vê isso em Ezequiel. Aí em Ezequiel é interessante, por quê? Porque o Espírito de Deus está entre as rodas com os querubins, e a Bíblia diz, para onde o Espírito direcionava, os querubins iam. Todos nós sabemos que os querubins é um ser com 4 faces. Então, para onde o Espírito direcionava, eles iam. Isso demonstra para nós que onde há o governo de Cristo, o governo de Deus estabelecido, há uma facilidade no comando. E aí é onde nós esbarramos aqui em um problema de relacionamento com o céu que nós temos. Porque por vezes o Senhor Deus está dando comando através do Espírito Santo a nós, na nossa individualidade, na nossa particularidade, e nós não queremos aceitar. Nós resistimos à ação do Espírito Santo. Ele diz, vai, e a gente não vai. Ele diz, faz isso, e a gente não faz. A gente às vezes quer fazer o que a gente quer, não aquilo que o Espírito diz. É por isso que ele está dizendo, é necessário que o reino seja estabelecido aqui. Mas não é o reino que vai ser estabelecido depois que a igreja for arrebatada, não é aquele reino lá em Jerusalém, não é esse reino, é o reino dentro de cada um de nós. Então, quando a gente entende isso, significa dizer que a gente tem um pedacinho do céu dentro de nós, e onde quem governa é Deus. Quem governa é Deus. Como é que está a sua vida no que tange ao governo de Deus? Como é que está? Você está tendo conexão com esse governo e está fazendo exatamente aquilo que ele ordena? Como é que está a sua comunicação com o céu? Como é que está? Porque isso é uma avaliação que a gente tem que fazer na nossa particularidade, cada um faz a sua. Isso é coisa nossa, pessoal, individual. Agora, como é que está essa conexão sua com Deus? Está se comunicando com Ele? Você está ouvindo a voz de Deus sussurrar dentro de você e você está obedecendo os comandos? Porque se você estiver obedecendo os comandos, você tem um pouquinho do céu dentro de você. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí veja bem, quando a gente estabelece esse contato, quando o reino está estabelecido dentro de nós, aí veja bem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui vem algo muito interessante. Por quê? Porque se eu permito que o reino de Deus seja estabelecido dentro de mim, eu vou deixar, eu não vou sofrer de ansiedade. Eu não vou sofrer de ansiedade. A ansiedade, ela afasta o governo de Cristo em nós. Porque a ansiedade, ela faz com que a gente seja precipitado em muitas áreas da nossa vida. A ansiedade atrapalha a nossa conexão com o próprio Deus. O que ele está dizendo aqui, quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Está falando de dependência. Está falando de segurança, de confiança. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, eu dependo desse governo. Eu não vou ficar preocupado com o que eu vou comer hoje, porque Ele vai me dar. Isso é confiança no governo dEle.
Agora, quando nós estamos no governo, quando nós estamos governando a nossa vida, nós estamos extremamente preocupados. Nós estamos preocupados com o que a gente vai comer. Nós estamos preocupados com aquilo que a gente vai vestir. Nós estamos preocupados com aquilo que a gente vai beber. Nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Falta de confiança. Falta de governo de Cristo em nós. O pão nosso de cada dia, não está dizendo o pão para acumular. Eu preciso ter minha despensa cheia. Eu tenho que ter em fartura, em abundância. Pastor, é proibido isso? Não, não estamos tratando disso. Você pode ter, você pode possuir, você pode ter riqueza, não tem problema nenhum. O problema aqui é a questão de confiança. É a questão de confiar na provisão de Deus, na provisão diária. Vou usar um termo melhor aqui, na ração diária. Confiança. Se o governo dele está estabelecido dentro de mim, eu vou permitir ele governar. E eu não vou ficar ansioso. Por quê? Porque esse reino, ele é todo poderoso. Esse reino trabalha exatamente em cima daquilo que eu não consigo trabalhar. Esse reino é o reino da provisão. Esse reino é o reino da solução. Esse reino é o reino que estabelece curas. É esse reino. Só que eu não consigo aceitar esse reino. Por quê? Porque eu tenho que governar a minha situação. Eu tenho que fazer com as minhas próprias forças. Eu não posso esperar o amanhã, eu não consigo esperar. Faltando confiança em nós. Por quê? Porque o reino não está estabelecido. Vou dizer de novo, porque isso aqui é pedagógico. Para que o reino seja estabelecido, eu preciso esvaziar-me de mim mesmo. Eu preciso abrir mão dos meus desejos. Daquilo que quero, eu preciso esvaziar-me dessas coisas. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem um texto em Lucas 12. Lucas 12, coloca para nós aí, só para a gente fazer a associação do texto. Nós estamos iniciando nosso estudo. Lucas 12, a partir do versículo 13. O versículo 16. Só para a gente compreender o que é essa autoconfiança, e esse desejo de ter, o desejo de possuir. Olha só, isso aqui Jesus propôs. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Aí olha só o que Jesus disse. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajuda tesouro e não é rico para com Deus. Ok. Por que eu peguei esse texto aqui? Não é com a ideia de você não ter a sua poupança, não é a ideia de você não ter as suas reservas, não é isso. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que, para que o reino de Deus seja estabelecido em nós, nós precisamos desarmar-nos de todas essas coisas. Nós precisamos esvaziar a nós mesmos de tudo isso.
Vou repetir, você tem condição de ter uma poupança? Você tem condição de ter alguma coisa? Pois tenha, se organize, mas não coloque o seu coração nisso. Não concentre nem direcione as suas energias apenas para isso. Direcione a sua energia, a sua força, o seu ânimo para estabelecimento do reino de Deus dentro de você. Estabeleça o reino de Deus dentro de você, que as coisas vão fluir muito melhor. Agora veja bem, eu estou passando para você aqui os passos que a Bíblia nos orienta. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é o primeiro passo. É o segundo passo, melhor dizendo. O pão nosso de cada dia, ou seja, tirar de dentro de nós a ansiedade, tirar de dentro de nós a aflição do dia de amanhã. Versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas. Aí percebam aqui que há um condicional, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como o Senhor também perdoou, como eu perdoei o que me ofendeu. Então, o texto bíblico é muito claro, presbítero Wagner. Essa questão aqui, primeiro, eu preciso estabelecer o reino de Deus, esse é o ponto central. Mas para que haja o estabelecimento do reino de Deus dentro de mim, eu preciso esvaziar-me de algumas coisas. A primeira coisa é esvaziar-me da ansiedade de ter, de possuir. Eu preciso esvaziar-me dessas coisas. Vai acontecer, Deus vai lhe dar. Agora, observe, nesse reino de Deus, você não é súdito, você é filho. Lembra da parábola do filho pródigo e do irmão dele? Lembra dessa parábola? O filho pródigo pegou suas coisas e foi embora, o outro ficou em casa. Quando o outro voltou arrependido e o pai o abraça, o perdoa e traz para dentro de casa, o outro que ficou em casa ficou enciumado, dizendo: mas por quê? O camarada pegou a metade das coisas que tinha aqui, levou, gastou tudo lá fora, agora vem e o senhor mata um cabrito gordo, mata um bezerro gordo, coloca um anel no seu dedo, coloca um sapato novo, coloca uma roupa nova nele. Por que o senhor está fazendo isso? Aí o pai diz: não estou te entendendo não. Tudo aqui é teu, tudo é teu. Por que você não usufruiu de tudo que é teu? Você poderia ter comido o cabrito gordo, você poderia ter assado o bezerro novo, gordo, você poderia colocar um anel no seu dedo, você poderia ter calçado o melhor sapato que nós temos aqui na nossa casa. Por que você não calçou? O nosso grande problema está aqui. É que nós não estamos usufruindo daquilo que Deus tem para nós. Se nós estamos nesse reino, e Deus é o governante de tudo isso, e nós somos filhos desse reino, nós não temos que nos comportar como súditos. Por quê? Porque a mesa está posta para que a gente possa se alimentar do bom e do melhor, só que a gente prefere nos curvar e comer as migalhas, ao invés de erguer e comer daquilo que está posto à mesa. Vamos caminhar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, uma coisa que eu preciso levar para casa hoje: as minhas ofensas só serão perdoadas se eu perdoar. Vou dizer de novo: as minhas ofensas só serão perdoadas por Deus se eu perdoar. Jesus está dizendo aqui, não sou eu. Perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a oração que Jesus ensinou. Eu não posso enganar a mim mesmo. Eu não posso enganar a mim mesmo. Pensar que às vezes está tudo bem com alguma situação ou outra. Eu disse para vocês há um tempo atrás: pecado, amargura, todas essas situações, elas não envelhecem, elas estão lá, está lá, é preciso jogar isso
para fora, para que haja o perdão de Cristo em mim. Esse perdão vai ser estabelecido a partir do momento em que eu liberar perdão. Então perdoa, irmão. Perdoa. É simples. Eu quero o perdão de Deus, então eu preciso de perdoar. Mas perdoar verdadeiramente, porque o perdão de Cristo, ele é verdadeiro. Ele não é um perdão superficial, ele é um perdão de verdade. Vamos lá. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Aí ele, na sequência, diz: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então, nesta oração que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos, é a oração que eu preciso para começo de conversa no que tange ao estudo sobre oração. Não adianta a gente, às vezes, se auto-iludir pensando que as coisas estão tudo bem, que a gente vai orar e Deus vai responder. Eu vou falar com Deus e Deus vai resolver. Não é assim que funciona. Não é assim. Deus é um Deus de detalhe, Deus é um Deus de critérios, Deus é um Deus de padrão. Não adianta, não vai mudar nunca. É estabelecido na sua palavra. Se eu não me adequar à realidade bíblica, não vai acontecer. Eu vou passar, às vezes, a vida inteira sentado no banco da igreja, orando, fazendo tudo que se faz, conforme manda o figurino. Mas se eu não me adequar à realidade bíblica, eu não vou receber. E o problema mais sério aqui desse texto, nesse processo da oração, que nós vamos falar sobre oração, mas nesse processo aqui, por exemplo, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei as dívidas daqueles que me ofenderam. Isso depende da minha salvação. Isso depende, a minha salvação depende disso. Se eu não libero perdão, não sei em qual esfera, não sei qual é o problema. Isso não vem ao caso aqui. Estou dizendo algo da nossa vida, algo pessoal nosso. Eu preciso abrir mão dessas coisas. Por quê? Porque a minha salvação depende disso aqui. A resposta das minhas orações também depende disso aqui. Então não é só a salvação, não é só a oração, também é salvação. E aí a gente vai caminhando e vamos buscando essa configuração, para a gente ir se limpando todos os dias. Perceba que a gente vai caminhando, e a gente vai se adequando à realidade bíblica, a gente vai ouvindo a palavra de Deus, vai lendo a palavra de Deus, vai tendo revelações da palavra de Deus. Daqui a pouquinho, nós estamos muito melhor do que quando aceitamos a Cristo. Daqui a pouquinho a nossa vida está sendo transformada, a gente vai se aproximando de Jesus, a gente vai se limpando. Por quê? João, capítulo 15, versículo 3, vamos finalizar aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem está falando isso aqui é Jesus. É Jesus. Então, a maneira que nós temos de nos limpar é pela palavra de Deus. É pela palavra, é a palavra que nos limpa. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente examina a palavra de Deus, ela vai nos levando para um funil. O salmista, escrevendo o Salmo 51, ele fala: olha, purifica-me com isopo. O que é isopo? É como se fosse uma bucha áspera, uma bucha áspera que passa e vai arrancando todo tipo de sujeira. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos limpar, de arrancar a crosta, de arrancar aquilo que está atrapalhando a oxigenação da nossa alma. É a palavra de Deus quem faz isto. Eu preciso abrir o meu coração para ser ministrado pela palavra de Deus. Essa palavra precisa atingir o meu coração ao ponto de causar em mim uma revolução interna. Porque a palavra de Deus tem esse poder de causar essa revolução.
Mas vou dizer de novo, nós temos o poder do sim e do não. Sou eu quem abro ou fecho a porta do meu coração. Deus não vai. O que Ele vai fazer? Bater. Vai bater. A palavra tem esse poder de bater. E vai batendo. E vai batendo. O dia que eu abro a porta do meu coração, ela entra. E ela faz uma transformação no meu ser. A primeira coisa que a palavra coloca dentro de mim é algo por nome de temor. O temor a Deus gera frutos dentro do meu ser. Quando eu ouço a palavra, quando ela penetra dentro de mim, a minha vida vai começando a ser transformada, porque eu começo a ter temor. E o temor me leva a buscar mais, a querer entrar mais nesse universo da palavra, e minha vida vai sendo transformada. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. Que essa transformação possa acontecer dentro de cada um de nós, todos nós. Que ela venha acontecer todos os dias em nós. E que a gente venha sofrer essas mudanças. Essas mudanças que são tão necessárias para a nossa vida. Essas mudanças que nos faz crescer. Que nos faz avançar. Que nos faz prosseguir. A palavra de Deus vai fazer isso dentro de cada um de nós. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, nesta noite. Agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua bondade, por Teu amor e por Tua misericórdia. Querido Mestre, que o Senhor possa nos ajudar a compreender a Tua palavra. Que o Senhor possa nos orientar todos os dias, no nosso devocional, na nossa leitura diária, no momento em que nós estivermos pensando na Tua palavra. Traz claridade à nossa mente, nos faça compreender os Teus mistérios. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Pai. Nós estamos na busca, ó Deus, por mudanças todos os dias. Nós somos seres humanos, somos fracos, somos falhos, somos difíceis de lidar, mas o Senhor é poderoso e nos compreende, o Senhor nos entende. Por isso pedimos a Ti, ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas todos os dias, e que o Senhor venha nos ajudar nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Pai. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.